Oi, Patrícia! Boa noite! Em breve estaremos juntas, querida. Seja muito bem-vinda ao canal do Sociartemente. Que bom que você já nos abrilhantou pontualmente. Muito legal. E aí, você tá bem? Tudo tranquilo por aí? Oi! E aí, como estão as coisas por aí? Tudo tranquilo? Ah, obrigada a você. Você é a nossa convidada especial, vai abrilhantar o nosso jardim de girassóis. Oi, Mariana! Olá, querida! Bem-vinda! Tudo beleza? Nosso canteiro vai ficar ainda mais bonito, cheio de girassóis chegando. Boa noite ao espaço do Sociartemente, o espaço da saúde mental. Aqui nos promovemos a beleza, a arte, a poesia, boas conversas informativas. E vamos começar nosso encontro já com uma musiquinha, né? Isto, vamos colocar uma música aqui para todos nós. Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindas. Cheio de coraçõezinhos, vamos buscar o nosso girassol. Lua uva, lua nova, lua noiva, lua cega, me arpeja, E essa me noite palmeja, especial falaremos sobre esse tema tão bacana, né? Muito bem-vindas. Esse é o canal do Canteiro dos Girassóis. O Sociartemente é um encontro de pessoas que idealizam bem e que se propõem a ser uma barreira contra o preconceito dos transtornos mentais. lua noiva, Boa noite, Maria. lua cega, me arpeja, me palmeja, Boa noite. Oi, Maria. Vamos chegando. Boa noite. Olá, pessoas lindas. Oi, Maria. Oi, Patrícia. Oi, Mariana. Estamos aqui no canal do Sociartemente. Sejam muito bem-vindas essa noite, em que falaremos sobre esse tema tão bacana, né? A fé e a ciência na superação do carcinoma, com a nossa convidada especial. Mas antes de mais nada, quero dar as boas-vindas e a gente já aguardar esse pessoal lindo que vai estar chegando aqui. E muito bacana receber vocês aqui. Eu não sei se vocês já conhecem, né, esse espaço do Sociartemente, que é um grupo de pessoas, de profissionais liberais, de gente ligada à arte, à cultura, ao serviço social. Inclusive a pessoa que pensou o Sociartemente é uma pessoa da área do serviço social, né, que é a Gláucia. E a Gláucia tem aí uma trajetória, uma história de vida muito rica, né?
e também com as dores da vida, né? E essas dores, particularmente as dela, ligada, né, à questão da saúde mental, com a mãe, com pessoas da família, a fez trilhar uma batalha em relação a essa questão, né, do preconceito contra a pessoas que têm sofrimentos psíquicos, né? E aí ela, na trajetória dela acadêmica, ela desenvolveu esse projeto, que é um projeto que tem essa ideia de buscar conversar com as pessoas sobre isso por meio da arte, da cultura, de assuntos específicos ligados à saúde mental, né? E aí ela pensou esse espaço do Sociartemente, né? Então são temas ligados ao social, né? À arte e também à mente, né? Então por isso que tem essa junção de nomes aí. E a semana toda no Instagram e agora também no YouTube tem conversas, tem eventos, né? Então na segunda-feira a própria Gláucia, ela está no YouTube fazendo bate-papos, recebendo pessoas, né, com temas ligados a essa questão do preconceito, da saúde mental, mas na verdade temas variados, né, na segunda-feira. Na terça também tem um rodízio entre as pessoas do Sociartemente, trocando ideias e tal, né? No Instagram e no YouTube. Na quarta-feira a gente tem um tema muito legal que chama Me Conte Sua História. E que às vezes acontece no YouTube, às vezes acontece no Instagram, sempre às 19h30, né? E esse Me Conte Sua História são sempre pessoas contando superações, né? Nas experiências de vida, de situações de lidar com alguns extremos da vida, né? E como se superaram. Então essa troca é muito interessante porque nos revitaliza, né? Porque a experiência do outro e a gente ter esse contato faz com que a gente repense também as nossas próprias experiências, né? Então, e lembre que a gente é capaz de superações, né? Então é muito interessante a quarta-feira com a Vânia, né? Que também é da área do serviço social. Na quinta-feira nós temos aqui nosso encontro, que anteriormente era semanal e agora a gente está fazendo esses encontros mais quinzenais. Mas a ideia da quinta-feira é que seja temas ligados à questão da mente, né? Então, eu sou psicóloga, né? Meu nome é Gisela Lima, eu sou psicóloga e psicoterapeuta, então eu coordeno um instituto de educação e também atuo na área clínica. Então eu tive essa honra, esse convite da Gláucia para estar levando essas lives aqui no dia de quinta-feira e que a partir de agora a gente vai fazer quinzenalmente. E também essa semana a gente vai começar também a dividir com outro colega que é muito especial, o Gil Matos, né? Que também é psicólogo. Ele também vai estar contando algumas histórias e também recebendo algumas pessoas, né? Também nessa área da psicologia, né? Principalmente no YouTube ele vai estar. E uma outra amiga também que vai estar aqui, todos eles fazem parte do canteiro do Sociartemente, esse canteiro de girassóis, né? E que a gente tem esse símbolo porque o girassol, ele é uma planta, uma flor que em tempos sempre se volta para a luz e para o calor. E em tempos de frio, em estações mais frias do inverno, eles se voltam para eles mesmos. Então eles se autoaquecem, né? Se aquecem entre si, na verdade. Então tem essa analogia, né, do Sociartemente ser um canteiro de girassóis de pessoas que se agregam e se unem no seu calor, nas suas experiências, nas suas trajetórias, nas suas expertises, para que de alguma forma possa contribuir, né, fazendo com que essa questão dos preconceitos em relação aos transtornos psíquicos diminuam, né? Se não acabem, na verdade, que seria o ideal, né? Mas, enfim, a gente sabe que a natureza humana tem muitas evoluções a serem feitas e a gente já está vendo grandes evoluções, né? Apesar dos desastres acontecendo em todos os níveis, mas eu penso que é a partir daí, né, desse caos que a gente pode alcançar outros níveis também, né? Que nem a gente tem essa relação com a dor e com o sofrimento. Quando a gente se vê em questões de extremas, a gente acaba acessando potencialidades que a gente nem imaginou que tinha, né? Então, também as catástrofes, né? São assim também, né? A gente se refaz das cinzas, né?
Mas na sexta-feira, aí na quinta a gente também tem a convidada que eu falei para vocês, que é outra colega que vai estar, e ela é da área de educação e da psicopedagogia também, inclusive uma fãzoca aí da nossa convidada, né, que é a Marcilene. A Marcilene também está fazendo agora as lives com a gente, também está no Canteiro de Girassóis aqui, viu, Paty? Não sei se você sabia, mas a gente também está com a Marcilene agora aqui fazendo lives muito interessantes, né, que ela está fazendo. Ela trabalha com contação de histórias na área de educação, então ela está trazendo uma riqueza muito grande aí para o Sociartemente. E também na sexta-feira, que tem uma parte do Sociartemente bem legal, que é voltado para a música. Então nós temos aí a Langodin, que é um forrozeiro de primeira linha, uma pessoa incrível, que faz as lives de sexta. Então, sempre trazendo um convidado da área de música, sempre fazendo, né, umas apresentações musicais super bacanas, super felizes. E a ideia dessas lives, né, que as pessoas que estão assistindo, elas possam acessar um outro estado de ânimo, de humor, de interação, de alegria, né? Porque tudo isso promove a saúde mental. Né? Então, relacionamentos saudáveis, informações interessantes, né? Pessoas que trazem suas trajetórias de vida e animam as pessoas. Então, esse é o propósito do Sociartemente, né? Trocar essas energias. E temos também atividade aos domingos, porque temos uma pessoa muito especial aqui no Sociartemente, né? Que é a Diane Pita, e que ela faz aos sábados, ela faz um momento que eu acho muito legal, que chama Papo Cabeça, né? Papo Cabeça com criança ou com adolescente. E ela assume uma personagem que é a boneca Didi. Aí a boneca Didi é que faz essas interações e tal, que é muito bacana. Enfim, só para vocês terem ideia de como é que funciona o Sociartemente, tá certo? Mas hoje aqui, nós abrimos hoje a nossa live ouvindo um som muito legal, né? Que é o som do Tom Zé, que é um músico da década de 70, 80, 90, que foi uma inspiração para a Tropicália, um baiano de primeira grandeza, natural de Irará, compositor, cantor, arranjador, um cara super massa, fora da caixinha, né? E ele cantando aí essa Lua Girassol, que é uma composição dele super bacana, né? Muito bem. E agora nós vamos falar um pouquinho, né? Aqui eu estou aqui recebendo a Patrícia. A gente vai falar de um tema muito importante, porque outubro a gente está aí falando sobre o Outubro Rosa, né? Que são essas campanhas que acontecem, né? Esse calendário colorido que tem acontecido na verdade começou essa ideia em 1990 nos Estados Unidos, sempre lá, né, de alguma forma, mas as coisas boas eu acho que são boas ser copiadas independente da origem, né? E começou lá o Outubro Rosa, né? E a ideia desse calendário colorido da saúde surgiu com o objetivo da gente realmente conscientizar para algumas questões da saúde, né? E criar campanhas específicas para algumas doenças e tal, né? Então, elas não só são promovidas pela saúde pública, mas também pela iniciativa de instituições ligadas à saúde, né? Então, nós temos aqui o Outubro Rosa, nós temos o Novembro Azul, né? Nós temos o Setembro Amarelo, né? Então, assim, em outras regiões também, em Minas, por exemplo, eu descobri que agora eles têm um mês voltado para a saúde mental. Eu não lembro agora se é janeiro, que mês que é, mas a cor é branca. Então, a ideia é que esse calendário ele não é oficial, né? Assim, não está regrado, né? Então, cada estado e tal pode eleger uma cor e uma enfermidade para estar fazendo essa questão da conscientização e da prevenção, né? E uma informação importante também que eu achei interessante é que assim, essas campanhas, de alguma forma, fazem com que as pessoas tenham noção, né, de como determinadas doenças estão levando um número grande de pessoas, né, à morte e tal. Então é interessante. Por exemplo, aqui no Brasil, fui fazer uma pesquisa. O Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde coloca que aqui o primeiro câncer que mais mata pessoas é o câncer de pele, o melanoma, né? Que ele é menos agressivo, né?
E em segundo lugar é o câncer de mama e próstata, né? E logo em seguida vem o do colo e reto. Então, realmente são campanhas que são de fundamental importância para que possa popularizar essas questões, para que a gente realmente possa fazer todo o preventivo, desenvolver toda uma consciência de hábitos saudáveis e tal, né? Então, é muito importante mesmo essas campanhas. É, assim, e se a gente for pensar na questão do câncer de mama, né, eu acho que nossa convidada vai falar com isso com mais propriedade, mas a gente são gestos tão importantes, né, de nos apalparmos, nos sentirmos, né, e perceber as alterações, estar sempre atento ao nosso corpo, isso é muito importante, né. É, Outra coisa que eu queria conversar com vocês também é que é um comentário da área da saúde médica que também faz uma relação que esse aumento do número de casos de câncer de mama e tal, que são de alguma forma doenças que se alastram mais pessoas acima, com as idades acima mais de 40, 50 anos, isso tem a ver, segundo o Dr. Drauzio Varela também, com a longevidade da população, né? Porque hoje a gente está vivendo mais, então também aumenta o número de pessoas que são mais acometidas, né? Então tem essa associação também em função do número de pessoas, né? Que são acometidas pelo carcinoma, né? E tem muitas iniciativas aqui, você sabe que eu fui dar uma olhadinha, e tem muitas iniciativas aqui no Brasil, uma em particular que eu achei muito legal, que é em Fortaleza, Ceará, que é da doutora Paula Torres, né? Ela é presidente do Instituto Roda da Vida. E lá eles têm um trabalho muito legal que é voltado para oncologia, que eu achei bem interessante, que é voltado para desenvolver a medicina integrativa, então é a oncologia integrativa. E lá eles trabalham com outras práticas, não só as medicamentosas, né? Então trabalham com áreas energética, de massagens, remédios holopáticos, né? E ela tem todo esse trabalho lá, porque ela também, além de médica, ela foi acometida pelo câncer, ela viu, né, a diferença que faz você ter esse tipo de tratamento no sentido das próprias pacientes resgatarem uma série de questões que a nossa convidada vai estar falando aí e que são muito importantes também. Mas enfim, gente, olha, tem muitas informações aqui, mas de alguma forma a gente precisa, né, deixar de encarar a ciência como algo ortodoxo, né, ante a espiritualidade, pois não são coisas opostas, né, são coisas complementares, né. Então, de alguma forma, a espiritualidade desenvolvida, ela facilita a sua cura física. É impressionante isso, e a nossa convidada vai falar disso com muita propriedade, né. Muito bem, vamos aqui. E eu vou deixar uma biografia para vocês sobre isso, uma bibliografia que tem uma médica, ela é de Campinas, de São Paulo, e ela desenvolveu uma tese de mestrado falando exatamente sobre isso, que é a doutora Maria Gonçalves. Ela fala sobre a religiosidade como fator de proteção contra transtornos depressivos em pacientes acometidos por patologia oncológica da mama. Olha que interessante, né? Lá de Campinas. Ela fez esse trabalho em 2000, na Universidade Estadual de Campinas. Então eu vou deixar também essa bibliografia para vocês, porque é bem legal, tá? Bom, falei bastante, né? Agora eu vou chamar a nossa convidada, que eu quero bater um papo gostoso com ela. Além de linda, inteligente, maravilhosa, empoderada. Deixa eu chamar essa mulher linda aqui. Espera aí. Venha pra cá. Rita da Silva, linda. Hoje eu fiz uma maquiagem toda especial. Eu sei que ela vem arrasando, né? Eu sei que ela vem que vem. Oh, meu Deus! Oi, Gi, boa noite. Linda. Ai, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Ai, meu Deus do céu, eu tô sem o microfone. Espera um pouquinho aí. Você não tá me ouvindo nada. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. E você estava ouvindo antes? Tava ouvindo. Ah, menina, sabe por quê? Porque eu não coloquei o microfone e tô aqui tagarelando, né? E eu achei que eu Tava ouvindo. Tava ouvindo, deu para ouvir legal? Ah, então que ótimo. Ô, Paty, muito bem-vinda. Tantas convidadas maravilhosas, até
Uma Diga. médica aí, mastologista, está aí assistindo nossa live. Meu Deus do céu, que responsa! Uhul, muito É, bem-vinda. doutora Luciana. Doutora Luciana. Menina, agora que eu dei uma olhada, olha, tem um monte de gente aqui. Doutora Você não, ela é de Luciana. lá do Aristide Maltês, doutora Luciana. Gente do céu, que honra que eu vou estar aqui. Não, doutora Luciana, muito obrigada por estar aqui. Eu sei que a senhora é fã aqui da nossa convidada, né? Mas que bom que está conhecendo aqui nosso canal de Socialmente. Muito E obrigada assim, pela sua entrou muita presença. gente. Renata Sim, Moragon está assistindo a gente da Itália. sim, que Oi, Rê, especial. boa noite. Oi, Isso, ela é diga, da é isso. Itália, é minha amiga maravilhosa. É Que minha mentora, na joia. verdade. Ai, que Tem bom que você muitas vai. outras colegas também, É? muitas colegas aí. Maria Ah, também foi acometida por um câncer de mama, está aí assistindo. Tem Carmo, que é minha amiga. Tem muitas outras meninas que estão ai, que entrando aí. legal. Muito Não, mas feliz. bom, primeiro de tudo eu quero lhe agradecer por ter aceitado o convite, tá? A gente tem uma trajetória aí profissional juntas e que aí que a vida nos aproximou e eu sou muito grata pelo rumo que também sua vida Marcilene tomou. juntou a gente. Marcilene juntou minha amiga, Marcilene. canteiro de girassol. Ela é fã, viu? Quando eu postei lá o card, ela falou, ai meu Deus! Aí eu falei, sabia que ela ia estar. Patrícia Costa Aí da entrou Silva. Iago, entrou Adson. Oi, Ê, Adson, boa maravilha! noite. Boa noite, gente. Muito bem-vinda ao canal do Olá. Sociartemente. Olha, mas bem-vinda, Patrícia Costa da Silva, consultora de beleza da Mary Kay, coach em superação e autoestima, escritora, pedagoga e pós-graduada em psicopedagogia. Pedagogia. Muito bem-vinda, viu? Muito Isso. obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E eu sei que você tem aí uma trajetória riquíssima, belíssima, que você vai compartilhar com a gente aí sobre o seu próprio processo de cura e tal, sua trajetória de vida. Vamos falar sobre o seu livro. Nós temos aí, o tempo voa, né, Paty? Mas nós temos aí Isso, 40 isso. minutos para compartilhar essa experiência. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Porque eu acho que a sua... Antes de mais nada, eu quero te fazer uma pergunta. Faça. Qual cabelo você coloca no bolso? Eu quero saber disso. Que você anda Não, colocando o assim, cabelo no bolso, eu quero saber. menina, assim, é tanto cabelo, e aí às vezes eu tenho que ficar inventando, né? Nada, menina. Penteados. Eu soube disso, foi no seu livro. Eu falei, pô, essa treta é valorosa. Quer saber do meu cabelo? Eu coloco no bolso o meu cabelo, né? A resposta que você deu, eu achei assim incrível. Não, Por isso que eu não, estou isso aí brincando com foi essa história. foi uma entrevista que eu fui fazer. Sim, foi. Só que a pessoa tem um cabelo desse tamanho, vai fazer o quê com o cabelo? Cabelo lindo, maravilhoso, que eu queria aquele que você Entendeu? tivesse solto aí, essa juba linda. E aí, quando ela me perguntou, eu só ver, eu falei assim, não, meu amor, eu pego ele e guardo no bolso. Guarda no bolso, né? Depois eu me senti grossa, né? Mas na hora Não, não deu. você foi de uma delicadeza, de uma rosa, entendeu? Por isso que eu estou brincando com você. Eu falei assim, eu quero saber qual é o bolso que você coloca seu cabelo, viu? Porque Porque olha, não cabe, me é isso. deixe. Mas Não, eu eu sei, disse isso a ela mulher. para ela ver que não tinha onde A colocar o cabelo, né, minha ignorância, o gente? tamanho da ignorância. Mas É, assim, mas isso tem que virar piada, minha amiga. Tem que virar piada, tem que jogar para cima, porque essas ignorâncias, mesmo só com essas respostas do seu tipo, assim, porque isso aí, de boa. Mas vamos lá, minha amiga. é, Me conte aí, vamos você lá. tem uma história de vida aí, de processo de cura, né, do carcinoma. Me fale aí um pouquinho sobre essa trajetória. Bem, eu descobri o câncer de mama em 2008. Eu tinha acabado de passar no vestibular para entrar na faculdade. Então, assim, estava radiante. Meu pai estava mais ainda, porque ele queria muito que eu entrasse na faculdade. Sim. E aí eu descobri o câncer de mama fazendo o autoexame. Quando a Ah, gente que fala importante. do autoexame, ele é algo muito importante. Mas assim, eu não fiz o autoexame e eu estou com câncer. Não, eu fiz o autoexame e detectei alguma coisa que não estava normal no meu seio. E aí eu fui no médico por conta própria, fiz uma ultra
E aí a pessoa que fez a ultrassom disse que tinha algo denso na minha mama, que eu precisaria procurar um especialista. Sim. E isso eu fiz. Meu marido conhecia um médico no prédio onde ele trabalhava, e esse médico me encaminhou para o SICAM. Chegando no SICAM, eu fiz uma punção, que é a retirada do líquido na mama, e eu fiz também uma biópsia. E que essa biópsia, quando eu peguei o resultado, a médica disse que era câncer. E aí, de lá do SICAM, que é um hospital aqui em Salvador, perto do HGE, eles me encaminharam para o Aristide Maltês. Sim. No Aristide Maltês, eu fiz uma outra cirurgia, e aí os médicos, a minha médica, colocou em todas as requisições, urgente, urgente, urgente. Eu falei, Jesus, será que eu vou morrer? Uhum. Porque, né, a pessoa descobre que está com câncer, e tem lá urgente, urgente, urgente. Uhum. E assim, eu não, pela minha idade, eu tinha 30 anos, eu não podia fazer mamografia, de jeito nenhum. A mamografia que aperta a mama, tudo direitinho, eu não podia fazer. E aí eu fiquei, pronto, e agora, se eu não posso fazer a mamografia, como é que eu vou fazer? E aí o Aristide Maltês tem eles têm, não é sociedade não, eu esqueci a palavra, com um hospital particular lá no Itaigara. Como todos os meus exames eram urgentes, eles me encaminharam para essa clínica particular, e eu fiz todos os exames particular, lá nessa clínica, Sim, sim. na CAM. É CAM o nome da clínica. Fiz todos os exames lá, tudo correto. E você teve toda essa coisa, essa fluidez, né? Que coisa bacana, que logo foi uma coisa, foi rápido, né? Não, e foi tudo rápido, assim, eles me trataram de um jeito que eu ficava assim, eu não sei se eu vou morrer logo, eu não sei se eles estão... Eu não sei se eu estou correndo, eles estão correndo para que eu não morra, ou Jesus, ou eu sou muito abençoada, porque fazer tudo no hospital particular, e aí fiz todos os exames, não fiz a mamografia de apertar o peito, porque eu não tinha idade para fazer, mas eu fiz ultrassom, fiz tudo direitinho, e fui encaminhada para ir conversar com o meu oncologista, doutor Alberto Nogueira. E aí, assim, todas as pessoas que eu encontrei na Aristide Maltês, nossa, pessoas maravilhosas. Parece que, assim, Deus foi escolhendo por uma. É você que vai cuidar dele, é você que vai cuidar dele. Até o mastologista. Depois eu descobri que a criatura é do meu interior. Ai, de Pedrão? É de Pedrão, os parentes dele é tudo do meu interior. Aí eu fiquei assim, eu falei, Deus é demais, meu Deus. É uma legião celestial, colocar um de Pedrão, muito, isso. É uma agulha no palheiro, né? Fala sério. E aí, ele sentou comigo, meu cabelo era alisado, era enorme o cabelo, e aí ele falou, você vai cortando o seu cabelo aos poucos, porque a sua quimioterapia é muito forte, e a primeira coisa que vai acontecer é o seu cabelo cair. Eu falei, cabelo nasce, né? Então, eu fui me preparando psicologicamente. Quando eu recebi a biópsia, eu falei, pronto, já que eu estou aqui, Senhor, se eu permitiu, eu quero passar, eu não quero ficar com cara de doente, eu não quero ficar magrela, eu não quero ficar branca, porque eu via muitos casos no hospital. Aí eu falava assim, eu não quero ficar assim, não. Aí eu apontava para a pessoa, assim, apontava não que a pessoa visse, né? Sim, eu falava assim, eu não quero ficar igual aquela pessoa, não. Eu não quero ficar igual aquela pessoa, não. Sim. E assim, fiz tudo que tinha que fazer. Aí comecei a fazer a quimioterapia. Na primeira quimio, realmente, alguns dias do efeito da quimio, eu já comecei a sentir o cabelo cair. Não cai tudo de uma vez. Sim. Vai caindo, né? Aí cai um pouquinho ali, cai um pouquinho aqui. Aí eu ficava de 21 em 21 dias fazendo as sessões de químio. Na segunda, foi que aí ficou os buracos, né? E aí meus filhos ficavam, eu pedia para eles pentearem e ficavam, mamãe, não tá ficando bonitinho, não. Eu ficava assim, eles queriam chorar, porque estava vendo aquilo. Aí ficava, mamãe, não tá ficando bonitinho, não. Aí eu falei assim, e agora a gente faz o quê? Aí Iago, que é o mais velho, falou assim, por que não bota um lenço
amarra um lenço igual a mãe, que é minha mãe, né, que usa muito lenço. Aí o menor falava assim, bota um boné, mamãe, que fica bonito. E aí cada hora eles davam uma dica. E aí o pai chegou e falou assim, por que a gente não raspa? Por que a gente não pega a maquininha e passa? E aí foi tudo assim, como os três já andavam de cabelo raspado, eu falei, vai ser só mais uma, né, da casa, fica todo mundo de cabelo raspado. E o engraçado, Gi, que quando você me perguntou do super arte, né, quando a gente está nas nossas conversas, sim, eu passei por tudo isso e assim, eu chorava, claro que eu chorava, mas para raspar o cabelo, para escolher peruca, eu não chorava, eu ainda fazia pose, assim, raspando a cabeça. Peraí que eu tenho uma foto aqui. Você não tinha dado conta, né, do tamanho da sua autoestima, aqui, né? Uau! Aqui olha foi no só. dia que Nossa, meu marido estava raspando. Você tá. Ficou linda. Eu fazendo pose, menina. Eu fazendo pose. Exótica. Ficou linda. Assim, né? Fiquei assim um negócio. Eu tava me sentindo Vera Verão, sabe? Aquele mulherão com os cabelos raspados. Porque você tá sorrindo, né? Não transmite essa coisa, você tá sorrindo. Mas é isso. Era o tempo todo assim. Sorrindo. Sorrindo, eu ficava... Aí as pessoas falam que eu sou guerreira, que eu sou... Não, minha gente, a gente não é nada disso. Deus que vai dando forças a gente, porque você ter um monte de cabelo e daqui a pouco você raspar o cabelo não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas sabe? aí é que entra assim, essa questão da espiritualidade, né? A espiritualidade, ela aumenta essa questão da autoestima, da confiança, do amor por si, essa questão até da transpessoal, né? De você saber que tem alguém a mais, que você não está sozinha. E tudo isso afeta nosso sistema imunológico, né? O sistema nervoso central, tudo isso facilita a questão hormonal. E a doutora sabe muito bem disso, né? Que essas questões todas, nós somos um corpo químico, e na medida em que a gente contribui com o que a gente sente, com a nossa mente, isso facilita todos os processos químicos que a gente precisa fazer, e você tem uma autoestima maravilhosa, né? Muito bom. Hoje, Renata tá dando tchau a gente, que ela vai dormir, que lá na Itália já tá tarde, né? Renatinho, vai, beijo. Boa noite, muito obrigada. Acesse a gente aqui do Sociartemente. Vai lá, Renata. Sociartemente, segue lá, vai dormir. Então, assim, Gi, a fé me ajudou demais, assim. Na verdade, eu não sabia que eu tinha tanta fé, na verdade. Tá. Eu não sabia que eu tinha tanta fé, sabe? Então, obrigada, Rê. Então, assim, nesse período, todo mundo tem fé. Fé é você ter certeza, você acreditar em alguma coisa. Sim. No meu caso, eu sempre acreditei, eu sempre tive fé em Deus. Né? Eu cresci numa família católica e tal, mas depois, nesse período, eu fui me aproximando mais de Deus. Por quê? Porque eu ficava muito tempo em casa. Quando eu tomava químio, que ficava muito fraca, muitas dores nas pernas, eu ficava muito tempo deitada. Então, eu comecei a buscar mais de Deus, a ler mais a Bíblia, a chegar mais próximo de Deus, a entender o que eu estava passando, sabe? Então, assim, aí nesse período, as pessoas falam, mas você é guerreira. Não, eu aprendi a ser. Isso, e também, de alguma forma, esse apego com a vida te deu um novo sentido, né? Então, se refazer, né? E ter um novo sentido. E isso que você fala, eu não sabia que eu tinha tanta força, né? Porque você se viu assim, no limite da vida, de alguma forma, pensar nessa possibilidade, né? E aí você... Agora eu quero... porque aqui o nosso tempo urge, né? Assim, voa, é muito rápido, isso, voa. E aí, o que eu acho interessante é que na sua trajetória de superação e como você lidou isso, como você fortaleceu a sua fé, é como você, de alguma forma, foi retomar aquela sua determinação, né? Porque eu achei muito legal no livro, como fala, né? Que desde o seu bisavô, né? Que você é da época da palmatória, né? Pelo amor de Deus, você ainda pegou a palmatória, né? E eu sei que você foi, de alguma forma, buscar o sonho do seu bisavô, né? Porque o seu bisavô fez um pedido que marcou sua vida, né? Foi. Ele fez um pedido que marcou sua vida. Eu sou a neta da parte do meu pai, eu sou a neta mais velha. Sim. E aí, quando o meu bisavô morreu, eu tinha 5 anos,
Se eu não me engano, era 5 ou era 7. E aí, meu avô era escravizado e tal, e ele sabia umas rezas, e aí ele sabia quando ele ia morrer. Sim. E aí, no dia que ele ia morrer, ele me chamou, mandou chamar o meu pai, mandou levar, só tinha eu e meu irmão, que eu sou mais velha, depois meu irmão Paulo. Sim. E aí foram os dois, né? Tava lá, ele deitado já na cama, já esperando, e eu que ia entregar a vela. Ó, que responsabilidade da pessoa. Tá. Eu ia entregar a vela, e depois que eu entregasse a vela acesa, 5 anos. E eu lembro, é incrível, eu lembro até tudo direitinho. Sim. E aí, quando eu entreguei a vela acesa a ele, aí ele fez assim, ó. Fia tem que estudar para não ser que nem vovô. Nunca esqueci isso. E vira e mexe eu lembrava, eu falei assim, eu preciso estudar. Meu bisavô disse que eu tinha que estudar para não ser que nem ele. Por quê? Porque ele não sabia ler, ele não sabia escrever, e o trabalho dele era nas fazendas dos outros. Então ele não queria que ele falou comigo porque eu era mais velha, né? Ele não queria que eu fosse trabalhar na casa dos outros. E se eu estudasse, eu teria uma vida melhor do que a que ele teve. E aí, eu fui estudar, e também o sonho do meu pai. Meu pai queria ser professor. Seu pai também. Mas meu pai Os homens fortes, né? Normalmente as mulheres, né? Os homens determinados. Como ele foi sustentar a minha avó e minhas tias, então ele não teve como estudar. E aí, quando eu cheguei na escola, com 7 anos, eu já estava alfabetizada. Eu fui alfabetizada em casa pelo meu pai. Pelo seu pai. E aí eu estudei, eu me formei, eu fiz magistério. Aí depois, quando eu passei na faculdade, foi uma festa, meu pai fez uma agonia no interior, porque eu entrei na faculdade. Eu precisava fazer essa faculdade de pedagogia, então eu fiz a pedagogia. Só que assim, acabou, eu falava que eu ia fazer porque o meu pai gostava, mas acabou que eu gostava também. Sim. E quando a gente se resolve fazer alguma coisa, a gente tem que fazer com muita vontade, não tem que fazer de qualquer jeito. Exato. Então, eu fiz esse papel muito bem. Sim. Sabe, no período que eu estive professora, eu fiz esse papel muito bem. Então, assim, eu me sinto muito feliz, as pessoas que eu conheço, Marcelene me conhece como professora, você me conhece como professora, sim, e outras colegas também que entraram aí. Exatamente. Na live, que também me conhecem como professora. Patrícia trabalhou comigo no Instituto Bom Aluno da Bahia. Então, para quem não sabe, eu também, como eu falei, né, atuo como psicóloga coordenando esse projeto do Instituto Bom Aluno da Bahia. E Patrícia esteve com a gente em 2017 ou 16, 17? Foi, né? 2017. 2017, isso. Fez um ano maravilhoso com a gente lá, e que foi incrível. Os meninos amam Patrícia, as mães amam Patrícia, deixou seu legado no Instituto Bom Aluno. E eles não é lá... mesmo, até hoje, menina, até hoje eu sei que a Albina agora é empresária, você sabe disso, né? E a Albina agora... é vó do meu cachorro. Pois é, minha amiga. Então, você vê como você marcou, a sua presença marcou o Instituto Bom Aluno, né? Mas eu tô querendo resgatar essa história. Eu gosto de fazer e bem feito. Exatamente. Mas sabe uma coisa que eu acho que interessante também na sua história, interessante assim, importante mesmo, essa questão do resgate da sua identidade, né? Como isso é forte, né? Porque, assim, mesmo que você foi buscar na sua trajetória profissional, tem uma herança, você vê, do seu bisavô, do seu pai que te alfabetizou, né? De ter toda essa história, é um resgate de uma identidade, de um sonho, né? Que acabou se construindo em você, né? Então, também pela história do trajeto vencendo, né, o câncer, da sua legitimidade como mulher negra e tudo mais, né? Então, acho que é uma trajetória que vai se somando, né, Patrícia? Eu vejo, né? E depois de ter vencido o câncer, depois de ter passado pelo processo todo, eu fiz quimio, eu fiz rádio, tomei medicação por isso por 5 anos, eu decidi fazer algo diferente, sabe, Gi? Sim. Não é que eu encerrei a minha carreira de psicopedagoga, eu nunca mais vou entrar numa sala de aula. Não. Eu queria fazer algo diferente. Sim. E aí, como eu sempre tive uma conexão muito grande com Deus, eu pedi uma direção aí. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa que eu nunca fiz na minha vida. E aí eu conheci um rapaz
que ele é consultor da Mary Kay, um homem. Sim. E aí ele me apresentou Mary Kay. Aí eu me encantei primeiro, porque a Mary Kay diz que o sócio majoritário dela é Deus. Falei, pronto, já me ganhou. Aí as cores que predominam na Mary Kay. Rosa. Rosa Sim. e preto. Eu amo os dois. Rosa e preto. E tá, você vai fazer o quê? Vou cuidar da pele, ensinar pessoas a cuidar da pele, ensinar a pessoa dando dicas de maquiagem. Eu falei, acho que eu vou fazer isso. Só que não é só. Aí me perguntaram assim, você vai sair da educação para vender batom? As pessoas... Não é só vender batom. E é isso, como de alguma forma, se você não tiver muito, de alguma forma, determinado e firme no seu propósito, como esses comentários destrutivos, se a gente permitir que pensar sobre essas coisas que comentam, a gente não sai do lugar. E pior que não sai do lugar, a gente volta para trás, né, Patrícia? A gente renega toda uma trajetória histórica, né, e desse porte para dar ouvido para não... Né? Mas é isso. Só que na minha vida, assim, tem o porém da autoestima. Tenho uma autoestima, uau, Sim. Tenho mesmo. Falo com toda a propriedade. Tenho uma autoestima elevada. Não vou dizer sempre tive, mas hoje eu tenho, sim. Conquista. Aí eu entrei na Mary Kay. Só que não é só entrar na Mary Kay para vender batom. Sim. Através do meu trabalho, eu posso ajudar outras mulheres. Como? Mulheres que estão passando pelo processo que eu passei. Sim. Ah, Paty, você sabe que eu sei como lidar porque eu passei. Mas, assim, as coisas lá da ciência não é comigo. Mas o que eu passei, eu não vou falar assim, faça assim porque eu fiz e deu certo. Não. Eu posso orientar essas pessoas falando como eu fiz, como eu estou hoje, o que um batom pode te ajudar, você pode estar caída, você pode estar com... Porque fica muitas mulheres com depressão. E aí, quando eu vou atender lá no Aristide Maltês, esse período a gente não está por causa do... Você é voluntária do Aristide Maltês, né? Eu sou voluntária na oncopediatria. Na oncopediatria. Quando eu entrei no hospital, que descobri que estava com câncer, ainda estavam construindo. Aí eu disse a Deus que se ele me curasse, eu ia ser voluntária ali. E o ano passado, a Onco fez 10 anos. Eu chorava de brotar a lágrima dos meus olhos, mas era lembrando que eu tinha dito a Deus isso, e realmente eu estava lá como voluntária. Então, assim, aquilo ali, eu falei, nossa, eu fico assim, meu Deus do céu, cada coisa que o Senhor faz, que eu fico... E você sabe, Patrícia, que essa é a diferença de religiosidade e espiritualidade. Porque quando você vive os seus princípios, não só de teoria, mas de prática, você se beneficia com a força daquilo, né? Porque não basta você ter, né, uma prática religiosa se você não vive os princípios. Então, muito interessante isso, né? A legitimidade da sua fé, né? E assim, você não precisa ficar falando você tem que ser cristão. Você fala de uma forma que você mostra para essa pessoa que a fé pode te levar além. Isso, e independe também da sua fonte religiosa. Independente de religião. Independente de religião. Na verdade, é a legitimidade da sua fé, né? Não importa. E assim, e aí eu uso, como eu uso a Mary Kay, eu vendo batom. Mas, quando eu encontro uma mulher, eu atendo as mães dos meninos que estão lá na oncopediatria. Aquela mãe não tem tempo de se cuidar. Sim. Aquela mãe está ali pensando só no filho que está doente. Sim. Então, eu disponibilizo esse tempo de cuidar dessas mães. Eu disponibilizo um tempo de cuidar de outras mulheres que também estão passando por esse problema. Mulheres com autoestima lá embaixo, muitas mulheres com depressão. E você leva suas fotos? Se Deus me permitiu. Você leva suas fotos? Levo minhas fotos. E todas as vezes que eu vou, a coordenadora pede assim, vá com cabelo solto. Por que eu vou com cabelo solto? Para elas verem que eu passei por isso e que hoje, olha o tamanho do meu cabelo. Entendeu? Maravilha. Você e aí eu ensino elas a usarem a peruca. Eu ensino elas a fazer turbante, eu pego qualquer lenço, qualquer saia, qualquer blusa e boto lá, faço um turbante.
Aham. Muito entendeu? Então, especial. assim, então a Mary Kay veio na minha vida para isso, Para entendeu? realçar a sua beleza e empoderar a sua autoestima. E derrubar E as ajudar outras outras fronteiras, mulheres. ajudar as mulheres e derrubar também as outras fronteiras que poderia ainda existir, né? Muito Isso, bacana, isso. muito bacana. E depois disso tudo, me descobri escritora. Menina, me fala disso. Assim, a Eu Sandra vou mostrar, Coleman, porque já tem gente aqui doida para eu mostrar o livro, o pessoal da Vânia, que é aqui do aqui, Sociarte. minha gente, Aqui, ó, ó. Aqui, ó. E o meu tá olhe, autografado. ó, ela aí, gaiata, tá com o dela autografada lá, ó. Muito bem. Então, Você assim, encontrou com Sandra Coleman, uma pessoa maravilhosa, que também é mas eu encontrei colaboradora do Sandra lá no Bom Aluno. Pois é, menina, a Sandra Coleman, uma pessoa, ela esteve aqui no Brasil, e a Verona Calazans, que trabalha com a gente na parte do marketing educacional, seguia ela no Instagram, né? E No de repente, Instagram, e a foi. gente convidou, soube que ela vinha para o Brasil, a gente convidou ela para fazer um bate-papo, uma roda de conversa com os alunos, com os pais do Bom Aluno, e ela prontamente veio. E veio uma pessoa maravilhosa, rainha, né? Que ela Isso, brinca isso. com que ela, pela trajetória de vida, ela alcançou esse estágio de rainha, né? E aí eu sei que é uma pessoa muito acessível, a gente acabou fazendo amizade e tal, né? E aí nessa roda de conversa você estava, né? Não, e o engraçado é que eu já tinha saído do Bom Aluno, e aí é isso que eu falo, Gi, quando a gente faz as coisas, tudo As que a gente portas faz tem ficam que fazer bem abertas. feito. Eu tinha saído do Bom Aluno, Sim. e aí você me manda usar, Paty, vai ter um evento. Eu nem perguntei qual era o evento, eu falei, topo. Opa, Me arrumei coração toda e aberto. fui pro evento. E levei um presente da Mary Kay, não esqueço até hoje. Eu levei um presente da Mary Kay para dar a Sandra. Sim. E aí ela falando, tem Mary Kay nos Estados Unidos, não sei o quê. Aí, se eu não me engano, foi você que me apresentou a ela. E a gente ficou conversando e tal, trocando figurinhas. Um belo dia, tá lá no meu Instagram, Sandra Coleman te seguindo. Eu falei, Jesus, Sandra me seguiu. Aí eu segui, eu peguei e segui também, né? E aí ela me perguntou se eu tinha algum... Você tem algum texto publicado? Eu falei, tenho. Você poderia mandar para mim? Porque o meu texto da graduação, eu fui aprovada com nota máxima, eu pude publicar, então ele já está publicado. Sim. Chegar no Google, você encontra ele. E aí, eu mandei esse texto para ela. Aí ela falou assim, nossa, seu texto é maravilhoso. Aí, meu Deus do céu, eu sem saber o que era. Aí ela me deu um tema para eu escrever em uma semana. Eu escrevi em 4 dias. Uau. Ela me deu o tema para Você é uma escrever. E o redatora engraçado, maravilhosa. meu computador tinha quebrado, eu digitei tudo no celular. Nossa! Formatei, eu sei que eu mandei tudo no celular. Gente. Aí ela fez assim, mulher, você é uma escritora. Aí eu fiz, não, Sandra, eu sou professora. Não, você é escritora do jeito dela, você é escritora, mulher. Aí ela, você quer escrever um livro comigo? Falei, quero, não sabia nem que era o livro, nem nada. Só falei que eu queria. E aqui e é aí, o depois ela capítulo, falou, viu, gente? Ó, vou até falar aqui, ó, o capítulo dela, ó. Eu, o meu aí. uma mulher preta. Eu, uma mulher Patrícia preta. Costa da Silva. Euzinha, bonitinha, escritora. E aí, menina, eu escrevi, e aí eu sentei com uma amiga, Rúbia, porque assim é bom você escrever, mas é bom que alguém leia o que você está escrevendo. Às vezes você está achando o máximo, mas às vezes tem umas coisinhas que estão fora do lugar. É bom. Aí eu sentei com Rúbia, eu escrevia, e Rúbia lia, ela, não, mude para outro lado, não sei o que. Acabou que deu tudo certo. Ótimo. Eu mandei para Sandra, eu não precisei de correção, eu achei o máximo que eu mandei, não precisei corrigir mais nada, já estava tudo perfeito. Perfeito. E aí, e até então eu mandei, mas depois que Sandra mandou a capa do livro, mas eu chorei de um jeito. Eu acho que eu não estava acreditando ainda, né? Mas quando ela fez, mulher, você é escritora, ela mandou só a capa, você já pode colocar no seu Lattes que você é escritora, e eu chorava mais do que tudo. Ela, se ficar chorando, eu vou gargalhar.
Ah, E aí, nossa, assim, foi muito legal. No dia e vai ter o lançamento lá em Nova York também? vai ter o lançamento. A gente ainda não sabe, tá esperando, Sim. porque Trump ainda não deixou a gente fazer nada, né? O livro dela chegou tem pouco tempo, que só ela que não tinha, todo mundo já tinha no Brasil, É, porque assim, e ela nada, tadinha. porque a Sandra, a Sandra Coleman, ela está nos Estados Unidos, em Nova York, né? E ela é a idealizadora da exposição Presença e Poder, né? Que aconteceu em dezembro de 2017, né? Lá Isso. em Sunny New Ela Paltz. se mudou, ela está na Carolina do Norte Ela está agora. na Carolina do Norte, né? E ela, Isso, é. ela fez essa exposição com essas mulheres e aí que resultou também no livro, né? Isso. E esses olhos aqui são Sim, das mulheres que foram para a que exposição foram para a lá nos Estados Unidos, exposição. que aí ficam Nossa, perguntando, Paty, seus olhos não estão aí. eu Não achei que isso estão, era o mas primeiro. Paty está aqui dentro, lindamente, ela está aqui Lindamente, é. dentro, olha. Mas sabe que eu achei tão importante, tão forte essa capa com os olhares, né? E Uhum. principalmente agora, né, que é o nosso meio de comunicação é olhar, né? Tá super atual, inclusive, essa capa, né? Não, e Mas, foi isso que eu fiquei, eu falei, será que Sandra já sabia do corona? Meu Deus, que a gente só não, fica usando os olhos? mas o olhar diz, né, da história, né? Eu achei tão sensível essa capa, muito sensível, muito. Muito, Sandra muito. Ela pensou pensou em em cada tudo. Ela detalhe, nossa, maravilhoso. pensou, Agora, assim, o conteúdo desse livro eu estava dando uma olhada aqui, né? São várias mulheres importantes, assim, né? Tem Irineia de Olinda, tem Jane Guinondi, tem Tati Brandão, tem Paula Janaína, Neide Diniz, a própria Sandra Coleman, né, retratando a sua trajetória, né, de vida como mulher preta e as suas barreiras, né, você as já suas... reparou que é só gente importante, gente chique e tapate de pedrão no meio, Não, menina? então, que também é uma pessoa Você não- chiquerésima, chiquerésima, Aí entendeu? se eu já tinha autoestima lá em cima, não sei para onde foi. Pois é, né? Então, quer dizer, eu Eu acho achei, eu que falei assim, eu fiquei me e eu, achando mesmo. E eu estou pensando também que esse livro, assim, é uma honra você compor um livro desse com a trajetória dessas mulheres, assim, super importantes, né? Que são marcos aí de referência para as futuras gerações, no sentido de perceber, né? Se hoje as mulheres negras estão nesse nível, nesse patamar, foi porque tiveram outras que superaram Outras que muitas vieram, histórias, isso. né? E eu Uhum. acho que é tão importante, não tenho certeza que é tão importante essa legitimidade, essa construção dessa autenticidade, porque isso diz da valorização da raiz, né? Isso diz da valorização da ancestralidade, né? Isso diz da nossa certeza, mais do que nunca, que nós temos bases, né, espirituais e históricas que precisam ser reverenciadas, que precisam ser respeitadas, né? Porque senão o nosso presente não vai conseguir ser integral, vai continuar sendo fragmentado, né? Você sabe Uhum. que nessa nossa conversa eu fui buscar algumas referências assim, para a gente conversar e vi uma entrevista de um indígena muito importante que faz um trabalho em São Paulo, ele é da Guarani, que é o Cacá Vera, e ele fala dessa questão da resistência do povo indígena, né? E ele diz que tem um termo que é muito interessante, que ele diz que é o Nyanderecó, em Guarani, que quer dizer identidade, ancestralidade e autoexpressão, que é isso que o povo indígena, e eu acredito que o povo negro, como eu também temos, que é uma ancestralidade muito forte, capaz de resistir a muitas coisas e se adaptar sem perder a sua raiz. E quando a gente resgata essa identidade, a gente se empodera de uma forma que nem a gente às vezes acredita, né? Mas é porque tem muita força de resistência. Ele estava falando, são 12 mil anos, são 5 mil anos, né, de histórias. Então, às vezes a gente acha incrível como pessoas podem se empoderar depois de tantas devastações, né? Então, mas tem esse poder de resistência, né? E como eu lhe falei, o tempo Isso. voa aqui no nosso cantinho, nós estamos já com o quê? Só 6 minutos de live, né?
vamos lá, vamos caminhando. Uhum. Sim, o que E mais que você assim, quer Gi, dizer? e essa trajetória que eu falo, eu passei por esse período todo, né? Olha a caminhada, né? Esse Sim, período que a gente está falando da live, a caminhada que eu tive, passei por esse processo, passei por um processo de câncer que foi muito difícil, não vou dizer que foi fácil, mas quando você tem fé, quando você pensa, sabe quando muita gente fica falando, gente, tem que ter pensamento positivo, não é mentira. não é Pensamento positivo, eu ficava pensando que amanhã eu vou acordar bem, aí meu irmão entrou também na live, Paulo. Ei, Paulo, Pensamento positivo, isso. sabe, você vai sair dessa, você vai vencer, você não está passando por isso à toa, Deus Sim, tem algo, sabe, ele vai fazer alguma coisa na sua vida, e cada dia mais, e assim, eu precisava acordar, eu precisava levantar, porque eu tinha 2 crianças em casa. sim, O meu filho mais velho hoje tem 24 anos, vinte e mas na quatro época ele tinha anos, 12. nossa, 12 anos. Nossa, auge da adolescência. Ítalo, o caçula tem 19, mas 19. Ítalo tinha 8. Então eu precisava acordar porque tinha 2 crianças que precisavam de mim. Porém, eles cansam de falar, assim, quando as pessoas falam, eles dão aula sobre câncer, porque eles falam que eles eram meus enfermeiros. Porque o pai saía para trabalhar e o mais velho ia para a escola de manhã, o menor ficava cuidando de mim. Era engraçado, ele pegava o banquinho para subir, né, Bonito. para pegar as coisas, Ah, para fazer suco. Aí minha irmã antes de trabalhar deixava, eu comia muito charque, carne de sertão que a gente chama no sim, interior, sim. carne de sertão com feijão, farinha e pimenta. Hum, Porque eu precisava ficar forte. Na minha cabeça, eu sim, tinha que ficar forte, eu tinha que comer, porque no interior a gente comendo coisa carne de sertão com forte, farinha e feijão, sim. com pimenta, Oh, ainda comendo de mão, a gente comida fica boa e forte. forte, com certeza. E aí minha irmã deixava tudo prontinho, a carne já tirada do sal, era só colocar, ensinou o Ítalo a mexer no fogo e tal. Aí quando eu disse, Ítalo, eu tô com fome. Ele fazia direitinho, eu comia. Só que eu comia para botar para fora, porque a gente quando faz químio, come, joga É, fora, come e joga fora. Mas fica eu precisava, eu vou comer, Senhor, eu vou comer porque eu vou ficar forte. Como eu perdi o paladar no período, eu não sentia gosto de nada, mas eu comia. E aí eu fui descobrindo muita coisa. Se eu chupasse e, picolé, eu vomitava menos. Se eu chupasse mas, geladinho, eu vomitava menos. mas sabe uma coisa que Então eu eu acho, fazia isso tudo antes. mas isso, o seu processo também de cura ajudou os seus filhos a ser homens melhores, né? Porque Isso. certamente a formação de masculinidade que seus filhos têm é completamente diferente de homens machistas, né? São homens que aprenderam a cuidar, são homens que aprenderam a zelar, são homens que aperfeiçoaram o amor por uma mulher, né? São homens que têm outras referências de cuidado. Então, até isso, Isso, você isso. pôde, em paralelo, ajudar os seus filhos a evoluírem, né? Eles É evoluírem como enquanto diz, né? pessoa e enquanto masculinidade, né? Muito, muito É lindo como isso. se diz, há males que Nossa, vem para o bem, né? com certeza, Há com males que vem para o certeza. bem, e aí eles aprenderam. Hoje, É. eles lavam prato, eles varrem casa, eles lavam roupa, sabe? Não tem isso, não, eu tenho que lavar São roupa, homens do quem tem que século lavar é XXI. mamãe. Não, são homens do Eles século sabem fazer XXI. tudo, São homens do século eles sabem, XXI. sabem fazer tudo. Então, assim, eu não me canso de falar para as pessoas, tenha fé. Nesse momento a gente está falando do câncer, mas em tudo que você for fazer, tenha fé. E assim, ontem uma colega, Temos ela está agora amamentando. praticamente só um minuto e eu quero fazer um encerramento aqui para o pessoal, Então, mas comente Sérgio, isso. obrigado, Sociartemente. Não, você ia falar alguma coisa. Alguma coisa que você ia falar? Não, eu estava falando que as Ah, pessoas não precisam ficar desesperadas quando viram alguma isso, coisa na mão achando que já é câncer. isso. Não se É, desesperem. é possível Existem curar, médicos, existe médico. câncer tem cura, entendeu? Exatamente. Vamos Câncer deixar tem cura. essa esperança. Gente do Sociartemente, muito obrigada por vocês terem Muito compartilhado. obrigado, gente. Querida Patrícia, já vi que você é super amada aqui, porque o que tem de gente, olha, a gente não pôde ler os comentários e tudo, porque o papo rolou maravilhoso aqui, mas eu agradeço a todos vocês por terem participado da live, tá? Do Obrigado pelo Sociartemente, convite, que é esse Sociartemente. canal Obrigado, Gi. voltado para a saúde mental, voltado, 27 minutos, agradeço vocês, de Gente, segue coração, lá o Sociartemente, sucesso. viu? E você, Patrícia, Obrigado, sucesso com o seu Gi. livro, vai bombar. Eu quero ver Sandra aqui no Brasil lançando esse livro maravilhoso.
Tá certo? Breve, o lançamento eu convido todo mundo para ir lá. Tá, estaremos lá. Obrigada. Muito Salva a legal. live, viu, Gi? Salvo, com certeza, vai estar salva ali.